A prefeita de Ramat Gan, cidade com cerca de 170 mil habitantes, vizinha a Tel Aviv, ordenou a abertura dos abrigos públicos antibomba. Ninguém oficialmente mandou que ela fizesse isso, mas ela não está sozinha. As cidades de Kiryat Gat, no sul, e Carmel, no norte de Israel, e Eilat, no sul de Israel, se juntaram a Ramat Gan na reabertura dos abrigos públicos novamente, sem nenhuma mudança nas diretrizes do Comando da Frente Interna. Então, não houve elevação do alerta nacional. Esses são apenas municípios que estão basicamente tomando suas próprias decisões. Mas, considerando que os Estados Unidos atacaram o Irã por 12 noites consecutivas e que o Irã ameaçou explicitamente atacar Israel, as pessoas estão prestando muita atenção a isso. Obviamente, também vimos as últimas ameaças de Donald Trump em declarações a Axios, de que um ataque massivo à República Islâmica do Irã parece estar sendo cogitado neste momento pelos Estados Unidos. Quero agora passar para nossos convidados no estúdio. Temos muito para analisar aqui. Nossa analista de assuntos internacionais, Dan Perry, está conosco. Analista de segurança, apresentador do Ross Handler Report, Yaakov Lapin, e nossa correspondente sênior, Owen Alterman. Sejam todos bem-vindos. Certo. Acho que precisamos falar sobre o cálculo israelense antes do comentário do presidente americano. Yaakov, passo para você. O que acha dessa decisão das cidades israelenses? E, obviamente, não todas, mas certamente Ramat Gan é um importante centro populacional que está reabrindo abrigos antiaéreos. Como você acha que os israelenses veem isso? Eu não daria muita importância a isso. Obviamente, esses municípios participam de avaliações conjuntas e contínuas com o comando da Frente Interna das FDI. Eles podem ter ouvido sobre o aumento da prontidão e alerta e, com isso, decidiram por conta própria. No fim, o principal sinal vem das ações do comando da Frente Interna das FDI. E estamos em plena rotina. E eu acho que é assim que os cidadãos israelenses devem se comportar. Não precisamos aumentar a prontidão e ir além do que o comando da Frente Interna das FDI está nos dizendo. Eu acho que, neste momento, podemos confiar no sistema. Se as prefeituras quiserem dar esse passo extra para aumentar a prontidão, isso está dentro da jurisdição delas. No fim, estamos na rotina e não acho que precisamos nos prender tanto a essas decisões municipais. Certo. Agora, quero me voltar para você, Owen, porque, obviamente, ouvimos Trump dizer, quando ele falou que houve uma grande ofensiva dos Estados Unidos em andamento agora, quando se trata de, você sabe, atacar a República Islâmica, que Israel estaria disposto a se juntar em 2 minutos se fosse solicitado pela administração dos Estados Unidos. Claro, ele então complementou dizendo que haveria consequências se Israel se envolvesse. O que você acha disso? Olha, eu acho que a suposição aqui, Natasha, como todos sabemos, é que Israel ficaria muito, muito feliz em se envolver e foi contido pelo cessar-fogo, e não teria querido aderir a uma política de cessar-fogo. No mínimo, gostaria de aplicar a doutrina de cortar a grama contra o Irã e causar o máximo dano ao programa nuclear e aos ativos militares do país, sem buscar as ambições mais amplas de mudar o regime. E Israel ficaria feliz e mais do que disposto a avançar com um objetivo mais restrito. Algo assim. E a percepção é que são os Estados Unidos que têm segurado Israel. Então faz sentido que se Donald Trump desse sinal verde ao governo israelense, o governo, o exército e o público israelense de todo o espectro político participariam com prazer, mesmo com as eleições próximas. Ficaria feliz em ver isso acontecer. Certo. Bem, Dan, eu tenho que dizer, quero dizer, você não consegue deixar de sentir que isso é apenas, de novo, uma retórica tentando agradar a todos, certo? Afirmando que Israel se envolverá, mas haverá consequências. Isso, claro, achou que dá para supor que há alguma mensagem para a República Islâmica ali. Tentamos impedir o envolvimento de Israel, mas isso pode mudar. Claro, eu quero falar sobre, sabe, essas ameaças de atacar todos os aliados americanos na região. Não só os estados do Golfo, não só os países árabes com bases dos Estados Unidos. Você acha que existe algum cenário em que veríamos esses aliados se envolvendo nessa luta naquele momento? Possivelmente. Sim, principalmente se, ao contrário do que dizem sobre cortar a grama, pareceu uma guerra para derrubar o regime de vez. Consigo vê-los se juntando, certamente os Emirados Árabes Unidos, que na verdade tem um exército de verdade. Mas não só eles. A Arábia Saudita, muito discutida recentemente, poderia potencialmente se juntar. Não acho que eles queiram da mesma forma que Israel quer. Eles preferem ficar de fora. E eu não acho que eles queiram que a guerra recomece, porque esses países não estão interessados em nenhuma estratégia de cortar a grama. Eles estão interessados em que o regime desapareça. E se o regime não desaparecer ou mudar
mudar completamente suas atitudes, nenhuma das opções parece estar próxima de acontecer. Então, acho que eles estão preparados para fazer algum tipo de capitulação, infelizmente. Acho que precisamos recuar um pouco e lembrar que a doutrina militar de Israel ao longo dos tempos sempre foi, além de não expor sua frente interna. Porque o país é pequeno, democrácias não lidam bem com danos prolongados à frente interna. Tornar tudo curto, simples, decisivo e rápido. A Guerra dos 6 Dias foi o auge, mas quase todas as guerras seguiram esse padrão, tornando-se uma doutrina. Atualmente, falamos de outras doutrinas, como ocupar partes de diferentes países para criar zonas tampão. Essa era a doutrina israelense. Quando ouço sobre o desejo de Netanyahu de reiniciar a guerra, surgem suspeitas de como a política se encaixa nisso. Quando ouço a discussão sobre cortar a grama, vejo israelenses passando mais 4 semanas, 8 semanas em abrigos antiaéreos, mais destruição e vidas perdidas em Israel. Para quê? Sem nada de decisivo. Quando o Trump fala em ataque maciço, sabe, eu meio que gosto disso, porque talvez ele finalmente entenda que guerras de atrito favorecem os jihadistas. Guerras de atrito beneficiam países que não valorizam sua população, não ligam se sofrem, morrem ou se a economia é destruída. Eles fazem o que querem, já que a opinião pública não importa. No caso de Israel, ela importa. E deveria importar. Então a questão é, o que exatamente está planejado? E isso é uma questão muito maior para discutir. Mas será que isso teremos que realmente fazê-lo. existe? Um ataque maciço sem envolvimento de Israel por parte dos Estados Unidos? E eu só queria rapidamente que você analisasse a força militar da República Islâmica neste momento, considerando essa onda de ataques que temos visto. Primeiramente, claro, há um cenário em que os Estados Unidos entram em um conflito em grande escala sem Israel. Esse é um cenário. É possível e o CENTCOM está pronto para isso. Não está claro se Israel participaria. Se for convidado, Israel deve questionar. Perguntar para quê? Qual o objetivo? Porque se for apenas para melhorar a posição de negociação dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, com todo respeito, isso não é um interesse de segurança de Israel que justifique mísseis caindo sobre cidades aqui. No fim das contas, a máquina militar iraniana, para responder à sua segunda pergunta, foi severamente degradada. Os mísseis balísticos de médio alcance são os que chegam até aqui. O estoque foi degradado. Isso não significa que eles não tenham mais nenhum. Certamente ainda restam alguns e eles conseguiram reformar alguns de seus silos de mísseis subterrâneos. Então sim, eles ainda podem atingir Israel, mas praticamente não têm defesas aéreas. As bases militares deles estão expostas ao poder de fogo de Israel. Mais interessante é que Israel tem sugerido nas últimas semanas que, se realmente retomar a guerra, não vai se contentar com o mesmo banco de alvos da última vez. Vai atacar alvos que serão escolhidos para desestabilizar o regime iraniano e tentar derrubá-lo. Tentar alcançar esse objetivo final. Esses são os sinais que recebemos das autoridades israelenses. Essa provavelmente é uma das razões do Irã ter desistido de atacar este país.